Olá a todos, estamos aqui em mais um vídeo para falarmos sobre assuntos importantes, assuntos relevantes para a filosofia e para o conhecimento de forma geral. Hoje eu irei falar sobre Tomás de Aquino e a sua teologia e a sua filosofia que indicam caminhos para se chegar ao conhecimento de Deus. Então Tomás de Aquino, ele criou 5 caminhos ou 5 vias que nos leva à existência de Deus, mas de uma forma racional. Então eu abordarei esse tema com vocês. Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225 em uma família nobre e foi entregue ao mosteiro como costume da época de 1230 a 1239, onde ele estudou arte, estudou filosofia e teologia. Então, Tomás de Aquino, ele foi um importante teólogo, um importante filósofo da Igreja Católica. Anterior a ele, no século III, a Igreja Católica teve Santo Agostinho, que tem uma dimensão enorme até hoje nos conhecimentos e nos estudos da religião e da fé. Mas no século XIII nasceu então Tomás de Aquino. Qual é a diferença do pensamento de Tomás de Aquino para o pensamento de Santo Agostinho? Primeiro, a filosofia de Santo Agostinho é uma filosofia platônica, que vai dizer que existe um mundo material e um mundo imaterial. Então, Agostinho, ele leva esse tema adiante e desenvolve sua teologia sobre essa perspectiva de que o mundo real e o mundo ideal, 2 mundos distintos. Já a teologia e a filosofia de Tomás de Aquino, ela é voltada para Aristóteles, ou seja, é uma filosofia ou um pensamento aristotélico, que vai dizer que nós vivemos neste mundo e este mundo é a nossa realidade. Então, neste ponto, Tomás de Aquino se afasta de Santo Agostinho. Então, Tomás de Aquino vai dizer e vai montar a sua filosofia dentro da perspectiva racional ou aristotélica. Então, houve uma divergência dos pensamentos, tá? Para Santo Agostinho, todo o nosso conhecimento, ele parte dos sentidos. Mas se Deus não permitir que nós consigamos chegar a alguma conclusão, nós jamais entenderíamos ou chegaríamos a ter fé em Deus. Então, até mesmo a conversão, até mesmo o voltar-se para Deus na filosofia, na teologia de Agostinho, dependia de Deus. Já a filosofia, a teologia de Tomás de Aquino não. Vai dizer que nós podemos utilizar da nossa própria razão para nós chegarmos à existência de que existe um ser supremo. Então, a fé, o sobrenatural agostiniano, ele é substituído pelo conhecimento humano, pela razão, pelo intelecto. Então, no século XIII, foi um século de reavivamento da filosofia clássica. Então, Tomás de Aquino foi um estudioso de Aristóteles. E ele levou as ideias de Aristóteles para a igreja. Ele provou que a filosofia aristotélica não contradizia a fé católica ou a fé cristã. Foi um período, o século XIII, em que os filósofos árabes, os filósofos judeus, começaram a buscar os filósofos clássicos. E Tomás de Aquino, ele também vai pesquisar e se aprofundar nas filosofias e chega à ideia de que o pensamento de Aristóteles se encaixava perfeitamente dentro do pensamento cristão. A meta de Tomás de Aquino era mostrar que o pensamento de Aristóteles, ele não era contrário à fé. De acordo com as obras de Tomás de Aquino, nós nascemos sem nenhum conhecimento.
mas apenas com a faculdade de aprender. Nascemos com a potência de conhecer. Então, olha só, nós nascemos com a potência, com a capacidade. Agostinho vai dizer que até mesmo conhecer dependia da misericórdia de Deus. Nós não poderíamos conhecer nada se Deus não permitisse que nós conhecêssemos. Já Tomás de Aquino, ele vai privilegiar o pensamento racional. Ele vai dizer que nós nascemos com essa potência e todos nós podemos aprender. Então, ele reintroduziu a filosofia aristotélica no pensamento europeu, que estava então esquecido até esse momento. Então, dentro do pensamento de Tomás de Aquino, ele vai criar 5 vias ou 5 caminhos para levar o homem, ou mostrar ou provar que nós podemos chegar à existência de Deus a partir de um pensamento racional. Então, ele cria 5 vias. E quais são essas vias? Que ele vai usar a razão, aristotélica, para encontrar a Deus. A primeira via, ou o primeiro caminho, ele vai dizer que é o primeiro motor imóvel, pegando o pensamento de Aristóteles. Porque Aristóteles dizia que existe uma causa primeira, um motor primeiro, que faz todos os outros motores funcionarem. Então, dentro da filosofia ou da teologia de Tomás de Aquino, ele vai dizer que existe um primeiro movimento do universo que desencadeia todos os outros movimentos. Se nós retroagirmos esses movimentos até o infinito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos então retroagir até encontrarmos a causa primeira. É essa a ideia de Tomás de Aquino, que existe uma causa primeira de todos os movimentos. Tudo que se move é movido por alguma coisa. E existe um ser primeiro que move todas as coisas sem ser movido por nada ou por ninguém. Então essa causa primeira seria Deus. Existe aí uma segunda via, um segundo caminho que vai dizer sobre causa eficiente. Então, ao efeito desse motor imóvel, existe a percepção e ordenação das coisas em causas e efeitos. Permite averiguar que não há efeito sem causa. Então essa seria a segunda via. Ele vai voltar a dizer que retrocedendo até o infinito, não chegamos à causa eficiente das coisas. Mas se nós acreditamos aí, se nós retroagirmos, nós vamos conseguir chegar a essa causa primeira, que seria Deus. Existe a causa eficiente, aquilo que torna tudo, dinamiza tudo e coloca todas as coisas de forma eficiente para funcionar. Então existe a terceira via, que vai falar do ser necessário e dos seres possíveis. Então a terceira via vai comparar os seres e vai dizer que existe aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que não é passou a ser em um determinado momento. E aquilo que é e que criou aquilo que não era e passou a ser, seria o primeiro ali, a causa de todas as coisas. Então do nada, nada vem. Existem os seres possíveis que depende de um ser necessário. Quem é o ser necessário? Deus. O que são os seres possíveis? Todas as coisas que existem, porque do nada, nada vem. Então, se existe tudo, existe uma causa primeira, um ser necessário, que a partir desse ser necessário, os seres possíveis, então, passam a existir. A quarta via são os graus de perfeição. Se nós analisarmos o universo, nós vamos ver que existe uma ordem de perfeição, uma ordem racional, que mostra que existem graus de perfeição. Então, ele vai dizer o seguinte, dentro da filosofia aristotélica, vai dizer que existem os vegetais, que são menos perfeitos que os animais, que são menos perfeitos que os celestiais. Então, existem aí essa ordem de perfeição. O mais ou menos só se diz em referência a um máximo, ou seja, existe o mais e existe o menos. A partir de uma referência que é o máximo, ou seja, os graus de perfeição, ele vai do menor ao maior. E também
nós podemos falar sobre essa questão do grau de perfeição se nós analisarmos a distância da Terra em relação ao Sol. Nós ficamos a uma distância exatamente que permite que exista vida na Terra. Esse lugar que a Terra habita em relação ao Sol é chamada de zona habitável. Se ela tivesse um pouco mais próxima do Sol, não era possível ter vida, e se ela tivesse um pouco mais distante do Sol, também não podia ter vida. Então existe uma zona habitável, uma região perfeita para que a distância do Sol em relação à Terra pudesse dar condições da vida surgir e nós existirmos. Então, o grau de perfeição é a quarta via sobre a existência de Deus. E a quinta via vai falar de um governo supremo, né, que coloca ordem e finalidade a todas as coisas. É uma inteligência que governa todas as coisas e dá ordem no mundo, dispondo-as de forma organizada, racionalmente. Então, tudo está disposto, está exposto de forma organizada e racional. E essa quinta via, então, Santo Agostinho vai dizer que é Deus, é o ser que governa todas as coisas de maneira suprema, o soberano. Dentro da filosofia de Tomás de Aquino, ele vai dizer que o homem é um ser intermediário, né, entre os vegetais do reino animal e os celestiais, e que o homem ele é composto de um corpo, né, matéria, e de uma alma, que é a forma. Então, nesse ponto de vista, né, nós podemos perceber que a filosofia ou a teologia de Tomás de Aquino, ela é voltada ao aristotelismo, enquanto a teologia, a filosofia de Santo Agostinho, um grande teólogo dos primórdios da igreja, vai se aproximar do pensamento platônico. Então aí o cristianismo se divide aí, ou tem como alicerce, como base, como fundamento, dois pensamentos filosóficos. Agostinho voltado para Platão e o platonismo, e Tomás de Aquino voltado para a filosofia racional de Aristóteles e o aristotelismo. Estou terminando aqui este vídeo e dentro de alguns dias eu irei gravar um outro vídeo com temas relevantes e muito interessantes. Muito obrigado a todos.